está no livro de Jó, e vocês vão ficar sentados mesmo, capítulo 1. Eu já tive a oportunidade com vocês aqui de tratar, pelo menos aqui, em alguns cultos de doutrina sobre o livro de Jó. Quase que na minha chegada aqui na Uberlândia, cheguei em 2009, acredito que isso por volta de 2010, eu estava ministrando o assunto de Jó aqui com vocês. Hoje, porém, eu quero tratar em um outro prisma, e eu gostaria de ser bem breve também, porque por volta de 8h40 eu paro, porque gostaria de dar algumas informações para a igreja do Senhor. Mas eu gostaria de que você me desse sua valiosa atenção no texto de Jó, capítulo 1, versículo 1. Gostaria de que vocês olhassem para a sua Bíblia ou para o Data Show aqui, porque eu só vou falar a parte A do texto, que é no capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: havia um homem. Só esse texto, tá bom, irmãos? Havia um homem. O texto vocês conhecem todo, que este homem é da terra de Uz, e logo na parte B vai especificar as qualidades da vida de Jó. Mas eu queria tratar com vocês sobre havia um homem, tá bom? E a gente poder tratar sobre este texto, sobre este versículo, sobre esta parte do capítulo 1 e do versículo 1. Então eu preciso da sua preciosa atenção para que a gente discorra um pouco sobre este texto que nós acabamos de ler. Eu começo dizendo para vocês que o versículo 1, nesta parte A que nós destacamos aqui para vocês, ela começa com uma expressão que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Vocês sabem que a Bíblia, ela tem este propósito, fazer com que a gente reflita, que a gente pense, que a gente analise, que a gente estude. Então nada está escrito na Bíblia por acaso. Essa expressão que eu estou destacando com vocês, ela é uma expressão que faz a gente pensar em algumas coisas que eu vou destacar aqui com vocês, porque destaca a vida de um homem, destaca a vida de Jó. E é importante que a gente pense e a gente medite, porque eu disse para vocês que esse versículo 1 já faz a gente pensar, faz a gente refletir, porque essa expressão havia um homem leva a gente poder pensar em alguns fatos que eu vou destacar aqui com vocês. Primeiro, que a gente começa a refletir de que o comentarista, o escritor, melhor dizendo, que escreve o livro de Jó, eu não vou aqui ter tempo para a gente tratar sobre as possibilidades dos autores do livro de Jó. Provavelmente tenha sido Moisés, é um dos mais prováveis. Jó talvez tenha vivido um pouco antes de Abraão, e Moisés tenha escrito o livro de Jó. E aí a expressão, se for Moisés, ele começa dizendo: havia um homem. E por que essa expressão faz a gente refletir e pensar? Porque o escritor, ele não dá destaque no poderio de Jó. O escritor não dá destaque só no que Jó tem. A ênfase principal do livro de Jó está baseado exatamente nas qualidades de Jó. Embora a Bíblia deixe claro o seu poderio, a sua influência, o seu serviço,
vai mostrar a riqueza que ele tem. Esse próprio capítulo 1 mostra as coisas que ele tinha. A gente vai ver que ele é o homem mais rico do Oriente. Só que o versículo 1 começa dando destaque que havia um homem, e que este homem ele é destacado por suas qualidades e não por aquilo que ele tem. E o texto mostra estas qualidades de Jó. O texto vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então perceba que o escritor faz questão de mostrar as características de Jó, as qualidades de Jó. E é interessante notar que o destaque nestas qualidades de Jó, logo neste versículo 1, embora que eu tenha lido, havia um homem, o texto vai mostrar que havia um homem aonde? Havia um homem na terra de Uz. E observe que o comentarista, quando coloca havia um homem na terra de Uz, o escritor, melhor dizendo, ele mostra que Jó, ele exerce tamanha grandeza por causa das suas qualidades, que a terra de Uz passa a ser conhecida por causa de Jó. A terra de Uz passa a ter destaque por causa do personagem chamado Jó. Faz a gente entender de que são as pessoas que vão dignificar, que vão mostrar através das suas qualidades a influência no lugar aonde eles estão. Não são os lugares que trazem perspectiva sobre a nossa vida de quem nós seremos, e sim quem nós somos faz com que o lugar onde estamos inseridos, este lugar, ele tenha destaque. Vocês vão perceber de que muitos textos da Bíblia Sagrada vai mostrar que o lugar, que a pessoa está inserido, não é este lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar aonde ele está inserido. Por exemplo, uma igreja que realmente ela seja relevante, essa igreja só será relevante por causa dos membros que estão naquela localidade. Esta igreja não tem relevância se não for por causa das pessoas. Por exemplo, deixa eu destacar alguns fatos aqui importantes para vocês, e eu volto no texto de Jó. Se vocês olharem para a cidade de Jerusalém, vocês vão falar e vão perceber que Jerusalém é a cidade de quem? Jerusalém é a cidade de quem? Quem é a pessoa que é destacado? É a cidade de Davi. Por exemplo, se vocês perceberem na igreja de Antioquia, quem estava na igreja de Antioquia? O texto vai dizer em Atos capítulo de número 13, quem é que exercia a influência, um papel importante na igreja de Antioquia. Atos capítulo de número 13 diz, que em Antioquia havia muitos doutores e mestres, a saber, aí Saulo, Barnabé, Manaém e outros. Por que a igreja de Antioquia passa a ter um destaque entre as demais igrejas? Por causa das pessoas que lá estão. Uma igreja só passa a ser relevante por causa das pessoas que lá estão.
o local aonde nós estamos, ele tornará a ser conhecido por causa das pessoas. Nunca, irmãos, a gente cometa o erro, porque a gente vem percebendo que isso já tem algum tempo, que a gente percebe isso quando, tomados de vaidade, isto é um puro engano dos homens, quando as pessoas dizem: olha, eu estou indo para os Estados Unidos para exercer um trabalho, eu estou indo para Londres, eu estou indo para determinada localidade, e coloca os grandes centros, as grandes capitais, como um status, como se aquele lugar dignificasse o seu serviço, a sua vida. Na verdade é o contrário, é a nossa vida que dignifica o lugar onde nós estamos. Nosso bairro, irmãos, ele pode ser um bairro visto pelo nosso município, no nosso estado, por causa da influência dos crentes desta congregação. Vocês vão perceber de que quem é que faz o trabalho neste bairro, eu estou falando da gente, é claro que tem outras igrejas, a importância do trabalho nosso para este bairro, ou o trabalho que exercemos dentro desta congregação, dignifica, irmãos, a nossa igreja, mostra o potencial, mostra a excelência, e essa excelência ela vem por causa de quê? Por causa das nossas qualidades. Se as nossas qualidades forem baixas, irmãos, a nossa congregação terá muito pouco desempenho. Se as nossas qualificações, elas não são vistas, se nós não mostramos as nossas qualidades, o nosso serviço no trabalho da obra do Senhor, qual excelência que nós teremos como congregação? Os músicos, na excelência, Jefté está aí, na excelência do seu serviço, eles terão notoriedade por causa daquilo que eles fazem, que eles cantam, que eles ensaiam, que eles se apresentam. O obreiro que ministra, que ensina com excelência, ele passa a ter destaque por causa das suas qualificações ministeriais. Jó, irmãos, passa no cenário da onde ele estava na terra de Uz, ele tem conhecimento das pessoas, todos conhecem Jó por causa das suas qualificações. Acredito que talvez, irmão, seja um dos grandes erros desta geração, aonde eles estão querendo se apresentar muito em torno, irmãos, das grandes congregações, dos grandes templos que se mostraram, que se apresentaram, e pessoas que fazem daquilo um status, daquilo que querem aparecer para dizer que estão em determinados lugares, mas não é o lugar que promove a pessoa, e sim, volto a repetir, são as pessoas que promovem o lugar aonde nós estamos inseridos. Que Deus nos ajude, irmãos. Jerusalém foi conhecido como a cidade de Davi, por causa do serviço dele, das qualificações de Davi. Davi passa a ser conhecido como um grande rei por causa da conquista da cidade de Jerusalém. Então a gente percebe de que há uma necessidade de nós termos as nossas qualificações, como Jó tinha, porque nós influenciaremos o lugar aonde nós estamos inseridos, ou o departamento aonde nós estamos. Se não há relevância em nós, se não há qualificações em nós, se não há em nós, irmãos, uma entrega, um desempenho
desempenho daquilo que é para a glória de Deus, e as marcas de Cristo não fazem parte da nossa vida, qual é a relevância que teremos no departamento que lideramos e qual é a relevância que teremos no lugar aonde estamos inseridos? Irmãos, como é maravilhoso você chegar na igreja e ver um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, com as características como estas que aqui estão: reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Essas qualificações faz com que as pessoas que estão ao redor destas, que têm estas qualificações, elas serão influenciadas, porque elas têm a graça de Deus para poder influenciar. Então deixa eu tratar algumas coisas para vocês que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Em meio às calamidades que Jó viveu, e a gente já teve oportunidade de também tratar sobre isso, foram 7 as calamidades que chegaram sobre a vida dele, e a gente não tem tempo para tratar aqui sobre essas calamidades, mas Jó é um exemplo, irmãos, de que viveu em fidelidade, que viveu em integridade. A integridade que fazia parte da vida de Jó é algo que precisa ser destacado por nós, porque Jó é um exemplo de integridade não somente nos momentos da adversidade, porque a gente destaca a integridade de Jó exatamente no momento da sua provação, e a gente vai ver que Jó é um exemplo de integridade antes da prova, durante a prova e depois da prova. Porque é muito fácil, irmãos, falar de integridade, e me permita dizer fácil, porque se eu passo pela prova e eu continuo íntegro e Deus me deu graça, que sentido tem eu ser íntegro na prova, mas quando não estou na prova, eu não vivo a integridade? E eu quero destacar com vocês a integridade de Jó antes da prova, durante a prova e depois da prova. Vocês vão ver esta expressão aí, reto, porque são 4 as qualificações de Jó. Ele é sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E eu quero destacar esta que é íntegro, na sua versão reto. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a integridade de Jó. Vamos dar uma destacada na integridade de Jó. Eu vou falar de 3 tipos de integridade na vida de Jó. Acompanhe comigo, porque a primeira integridade de Jó, a gente vai observar que ele tem integridade sexual. Vocês vão olhar em Jó, capítulo de número 31, não sei se vai poder botar aí no Data Show, Jó, capítulo de número 31, e o verso 1 mostra esta integridade de Jó. Vai aparecer aí no Data Show, como vocês estão vendo, mas deixa eu destacar aqui sobre as questões da integridade sexual. Eu sei que a gente está no culto de doutrina, tem moças e rapazes aqui, mas nada de que nós não podemos comunicar e falar com vocês. Uma das grandes virtudes da nossa vida, casado ou solteiro, está ligado à nossa integridade sexual. À medida que eu tenho esta integridade, e de que a minha vida, ela não tem mancha, de que eu não tenho nada que desabone a minha conduta, dentro desta integridade sexual, há um louvor, há uma honra de uma pessoa que vive em pureza, de que a sua mente, ela é completamente purificada. Eu acho que eu não assusto vocês em dizer que tem muita gente, irmãos, e a gente precisa rogar a Deus para que a gente tenha a mente de Cristo, de que a nossa mente esteja guardada em Cristo e em Deus,
de que a gente trabalhe com a nossa mente, para que a gente não tenha nada dentro dos nossos sentimentos, as nossas entranhas não sejam movidos pelo apetite sexual desordenado, e Paulo trata sobre isso. A vil concupiscência, o apetite desordenado. E apetite ali desordenado não é comida, é vida sexual. Ou seja, o processo de que domina o meu ser, irmãos, ele está completamente controlado pela obra do Espírito Santo. Como é que era o comportamento de Jó? Jó não era aquele homem que vive cobiçando. Jó não é um homem que vive com os olhos em outras mulheres. Jó, ele guarda o seu coração, ele guarda a sua mente, e ele trata isso com o processo dos seus olhos. Olha o que o texto diz em Jó, capítulo 31, verso 1. Eu fiz um concerto, eu fiz uma aliança. Mas ele fez uma aliança com quem? Com Deus? Claro que sim, mas aqui a aliança é com os olhos. O coração dele está aliançado com os olhos. De que forma? É claro que hoje a gente pode evoluir muito mais por causa das redes sociais, por causa daquilo que a gente tem nas nossas mãos, que é o celular. A gente pode num clique acessar tanto tipo de coisa aí que são imundícias. E o texto do capítulo 31, ele está tratando da integridade sexual dele, porque integridade, nós estamos falando de alguém que é honesto, de alguém que é justo, de alguém que é ético. E ele está dizendo: eu fiz um concerto, eu sou honesto, eu tenho integridade, eu sou reto, eu tenho padrões éticos. Qual é o concerto que ele faz? Ele fez concerto com seus olhos, que ele não colocaria os seus olhos em uma virgem. Ele não ia andar cobiçando uma mulher, ele não ia andar espreitando. Se fosse no nosso tempo, ele não estava visualizando internet, em tanto tipo de coisa imunda que se tem por aí. E a integridade dele é com os olhos dele. Eu não porei os meus olhos naquilo que é mal, naquilo que não edifica. E olha, irmãos, vale dizer para vocês nesta noite, o que a gente tem de problemas, e eu não estou dizendo daqui, eu estou falando desse tempo, de tanta gente envolvida com coisa que não presta, de gente que deveria estar envolvido com esse padrão, irmãos, de honestidade, de ética, que ao tempo que deveria estar orando, está mexendo no celular, no tempo que deveria estar consagrando a vida, passa horas na internet, que deveria ser íntegro, porque ele passa horas mexendo em imundícias de aparelho de telefone, e depois vem para o culto, e aí depois ele vem cultuar, passa 5, 6, para não dizer mais horas, em coisas que não ajudam, que são, volto a repetir, verdadeiras imundícias. E aí ele coloca os olhos nessas coisas, e depois ele não consegue cultuar, porque falta integridade. É isto que Jó é. Este homem é um homem sincero, mas ele também é reto, ele é íntegro. E como é que a gente está precisando, irmãos, de integridade em nossos dias? Volto a repetir, integridade tem a ver com honestidade, integridade, irmãos, tem a ver com ética, integridade, irmãos, tem a ver com justiça, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é correto. A gente precisa estar se policiando, cuidando, irmãos. E um dos princípios da vida de Jó, da sua integridade, era a integridade sexual. Ele é casado,
ele tem uma mulher, ele tem filhos, e ele sabe que ele tem responsabilidade ética com esta família. Ele sabe que ele deve ter comportamento honesto com a família e com a sociedade. Que Deus nos ajude, irmãos, que esse princípio de integridade, porque quando a gente fala de integridade, parece que a gente não destaca que tipo de integridade que a gente precisa viver. Jó, ele tinha integridade, é por isso que o texto está dizendo que ele é um homem sincero, reto, que é íntegro, que é temente a Deus e que ele se desvia do mal. E vocês estão vendo que está lá no capítulo de número 31, e está destacando a integridade sexual dele. Então este homem, ele é fiel antes da prova, ele é íntegro antes da prova, durante a prova e depois da prova. Porque um dos grandes, irmãos, momentos que a gente precisa presenciar, é que no momento da prova, quando a gente canta, louva a Deus e passa pela prova, conforme diz o hino, passa pela prova cantando louvor, glória a Jesus. Agora, irmãos, tem gente que depois que sai da prova, ele não consegue manter a integridade, ele não consegue ser fiel, ele não consegue manter padrão de fidelidade, quando ele não está na prova. Jó, ele mantém fidelidade antes da prova, durante a prova, volta a repetir, depois da prova. Vamos para o segundo, a segunda integridade de Jó. A integridade de Jó também não era só sexual, a integridade de Jó era também social. No mesmo capítulo 31, agora do verso 13 até o verso de número 22, eu vou ler com vocês e vocês vão perceber que Jó vive um padrão, irmãos, de integridade sexual, integridade social, que a gente fica encantado como é que Jó, ele, diante de tudo que ele possuía, com toda a riqueza, mas ele não é avarento. Olha como é que ele trata as questões da justiça social. A partir do verso de número 13, eu vou ler com vocês, diz assim. Volta no 12 para a gente entender o 13, volta no 12 por favor, o texto diz assim, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Verso 13, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, continua, nós vamos lendo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhes responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Deixa aqui no verso de 16, observe, irmãos, que ele está falando da sua integridade social. Ele está dizendo, eu não retive o que os pobres desejavam. Ele está dizendo que ele era um serviçal dos pobres. Quando os pobres apareciam para poder pedir, ele está dizendo, eu não retive, eu não segurei, eu não fiquei comigo, eu não deixei de entregar, eu não deixei de dar, eu não deixei de abençoar, eu não retive o que os pobres desejavam. E é importante até dizer isso, irmãos, porque eu lembro o pastor Joel tratando aqui com a gente no curso teológico. De vez em quando a gente fala assim, eu não dou dinheiro para gente na beira de sinal, não dou dinheiro, pedindo dinheiro. Pastor Joel, com aquele jeitão dele, não sei se a Milka lembra, ele dizia assim, dê, irmãos, dê o dinheiro, tá? Entregue. Se a gente puder fazer alguma coisa, faça. E aquilo mexeu comigo, irmãos, porque é complicado a gente dar para drogado, mas existe situação, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a gente duvida de todo mundo.
A gente acha que todo mundo é enrolado. E isto, quando a gente começa a ter esse sentimento, a gente precisa tomar cuidado para que não vire um hábito da gente negar as coisas. Porque Jesus ensina um princípio que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí a pessoa nega um dinheirinho para quem precisa, nega quando alguém precisa de um determinado favor, e isso pode se tornando um vício na pessoa de negar, e daqui a pouco, irmãos, a gente fica insensível a ponto de a gente não se condoer da dor de ninguém. Jó, irmãos, vocês percebem que esse verso 16, as pessoas estão procurando ele, as pessoas precisam dele, as pessoas estão dependendo dele. E talvez você me pergunte: ah, pastor, mas para quem tem é muito fácil. E isso não é verdade, irmãos. Quem é fiel no pouco é também fiel no muito. Quem é infiel no pouco, quem não ajuda no pouco, irmãos, também não ajudará no muito. Ah, se eu tivesse, eu faria. Mas quando você tem pouco, nem no pouco você ajuda. Será que ajudaria no muito? Olha as igrejas que padeciam, os pobres da Judéia, e quando Paulo pede oferta para os cristãos da Macedônia, o texto diz que na muita pobreza eles se doaram, irmãos, se deram a si mesmo, fizeram além das suas forças. Por quê? Porque a gente começa exercendo, irmãos, serviço social num pouco. Não espera você ter muito para dar, porque é possível que talvez você não tenha um muito. Eu queria que você tivesse muito. Eu gostaria de que você tivesse de forma que os seus celeiros estivessem cheios. Mas quando a gente, irmãos, começa pelo pouco, Deus, irmãos, acrescenta muito para a gente. Continua o versículo de número 17, que diz assim: ou sozinho comi o meu bocado. Olha que coisa, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: não adianta vocês dizerem que eu comi sozinho o meu pão, porque eu não comi. Eu não fiz isso sozinho, eu compartilhei, eu entreguei, eu doei. Irmãos, como o ato de dar, irmãos, é maravilhoso. Quando você se doa, quando você tira para dar, quando você se sacrifica, quando você se esforça. Ele está dizendo: eu não comi o bocado, eu não fiz isso sozinho, eu compartilhei. Ele completa e diz: e o órfão não comeu dele? Claro, ele está dizendo que sim, o órfão também ele ajudou, o órfão também ele deu. Verso de número 18: porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Ele está dizendo que isto é natural dele, ele cresceu assim. Ele está dizendo que isso faz parte da vida dele, de que esse gesto de amor, de caridade, de se doar, é uma formação que ele recebeu. E aqui vale dizer para vocês, irmãos, que tem muita gente que não doa, irmãos, é porque ele parece que nunca foi formado para doar. Difícil para tirar uma oferta do bolso dele, irmãos. Diácono passa com a salva, difícil você ver o sujeito tirar uma oferta na igreja. Dá o nome, de vez em quando a gente ouve assim: olha, eu não vou dar o meu nome porque eu não sei se eu posso. Gente, dê o seu nome. Se você não pôde, diz: olha, eu dei o meu nome, mas eu preciso tirar porque eu não recebi,
Parece que muita gente que não quer dar o nome, porque parece que já está na intenção de não querer dar. Eu admiro, irmãos, as pessoas que têm fé. Coloca meu nome aí, eu vou cooperar, se Deus assim permitir. Procura a pessoa depois e diz assim: ó, eu não pude dar, eu não recebi, não chegou o dinheiro que eu esperava. Você me compreende? Claro que sim, mas faz parte da natureza. Alguém que quer entregar, alguém que quer doar, porque ele é formado. E aqui vale a pena de também dizer, estou falando de serviço social. Quando a gente trata de oferta, quando a gente trata de dízimo, irmãos, isso é uma questão da decisão da nossa vontade. Quem não dizima, irmãos, isso tem a ver com a decisão da sua vontade. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero dar, eu não quero fazer, eu não tenho formação. Isso não é uma questão só de fé, isso é uma questão de aprendizado. Olha seus filhos lá na sua casa, se ele já está pedindo a ofertinha, dê a ofertinha na mão dele, exercita ele a ofertar, exercita colocar o dinheirinho na mão dele. Tem uns, irmãos, que de vez em quando eu ouço aí, falou: pastor, meu menino não pede real para dar não, me dá R$1, me dá R$10 aí de oferta, me dá R$20 e me dá R$50 de oferta. Eu acho que um dos seus filhos, até o seu, né, pastor Estênio, que de vez em quando pede oferta, o pai, a mãe, não pede R$1 não, só pede de 10 para cima. Isso tem a ver com o quê? Com a generosidade dos pais. À medida que você trabalha na formação dos seus filhos, no que diz respeito à sociabilidade, você faz essa pessoa crescer de forma que há grandeza nele, de que os sentimentos dele é compartilhar, é ajudar, nunca é reter, porque isso, irmãos, que a gente está vendo aqui de integridade sexual e de integridade social, fazia parte da vida de Jó. Jó é um exemplo de integridade social. Aí a gente continua no verso 19, diz assim: se há alguém vir perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. O que ele está dizendo? Quando as pessoas procuravam se aquentar, eu entregava das peles dos meus cordeiros. Era eu que aquentava essas pessoas, era eu que cobria essas pessoas, era eu que ajudava essas pessoas. E aonde que ele está defendendo isso, irmãos? Ele está defendendo isso com os amigos dele, porque estão acusando ele de que há uma falta de integridade social, que ele está vivendo esse período de miséria, porque ele negou favor a alguém. E ele está dizendo: eu não neguei, quando alguém apareceu necessitado, eu socorri. Quando alguém precisava vestir, eu vesti. Quando precisava alguém se aquentar, eu matava os cordeiros e cobria essas pessoas para aquentar eles do frio. Isto é justiça social, irmãos. Que Deus nos ajude para que a gente entenda, irmãos, o valor do serviço social. Irmã Kézia e irmão Fernando estão aqui, e eles sabem o valor quando chega lá apenas, irmãos, uma cesta básica na casa de alguém, a alegria de alguém quando recebe o amparo, porque a gente não é descuidado. Quando chega no dia da Santa Ceia, a alegria da gente poder trazer o alimento, trazer o quilo. Eu sei que a hora a gente esquece, acontece, mas lá em casa, irmãos, me permita dizer isso, estou falando da minha esposa, estou falando da minha filha. Normalmente isso é mais por mulher, eu também faço isso com ela, ela sabe disso. Quando a gente vai sair para Santa Ceia, olha,
não esquece de reservar a campanha do quilo para a gente levar. É um tentando lembrar o outro, porque a gente quer ser útil na obra. Isso aqui, irmãos, não é alguém que fala da boca para fora, porque isso seria hipocrisia da minha parte. Eu vivo o Evangelho, eu luto pela causa do Evangelho. Servir, irmãos, é muito maravilhoso, irmãos. E me permita dizer, nesse aspecto, irmãos, servir é melhor do que a gente ser servido. É melhor a gente doar do que a gente receber, irmãos. Eu tenho vergonha de quem vive com aquele sentimento, parece que de dependência de uma cesta básica. Por favor, não estou dizendo nada daqui, mas gente que vive num padrão de miserabilidade, tá? Não estou falando de quem precisa, eu estou falando de quem vive em função disso, porque se não der para ele, é capaz dele perder a fé, é capaz dele ficar chateado. A igreja cumpre um papel importante da sociabilidade, de poder ajudar, mas a igreja, ela não tem o papel de sustentar os crentes. Ô pastor, que é isso, hein, pastor? Você está falando de serviço social? A gente não daria conta, irmãos, de pegar os recursos da igreja para atender fulano, beltrano e ciclano. Um dia eu ouvi aqui uma pessoa dizendo assim para mim: eu vou sair daqui, sabe por quê? Porque o senhor só pensa em construir igreja. Era para o senhor estar reformando os telhados da casa dos irmãos, era para o senhor estar comprando móveis para casa. Irmão, a igreja não tem esse papel. A igreja não trabalha nessa finalidade, irmãos. Pode acontecer? Pode. Pode socorrer com coisas melhores do que essa? Claro que pode. Pode construir uma casa para uma pessoa? Pode. Claro que pode. Mas finalidade de só fazer isso, não. A igreja não tem esse papel. O papel da igreja, pregar o Evangelho, ensinar, a igreja poder crescer e a igreja poder socorrer quem precisa, é claro, isso é óbvio, mas trabalhar só em torno disso não é a finalidade última da igreja, só isso não. Bom, por fim, eu tenho que parar, a gente vai ver a integridade espiritual de Jó. A gente falou de integridade sexual, integridade social e, por último, a integridade espiritual. Bom, se a gente perguntasse assim, primeiro vem a integridade espiritual ou antes vem a integridade social e sexual? Claro que começa com o princípio da integridade espiritual. Eu acho que é a espiritualidade que move as demais coisas. A gente precisa entender o papel de cada um, da nossa integridade social, entender o papel da nossa integridade sexual, mas é a espiritual que também coopera e ajuda para essas duas primeiras, que é a sexual e a social. Mas vamos colocar a integridade espiritual no seu devido lugar. Bom, o que a gente trata de integridade espiritual? É a nossa crença e a nossa fé no único e verdadeiro Deus. Esse tipo de crença, ele vai ajudar para todas as áreas da nossa vida. Vai cooperar na integridade sexual, vai cooperar na integridade social, porque quem não tem integridade espiritual, irmãos, ora, o que se esperar da integridade sexual dele? Ah, pastor, mas tem gente que não é espiritual, mas é uma pessoa honesta em família, ele nunca traiu a sua esposa, ele nunca viveu de forma indecente. É possível. Claro que o homem é dotado destas coisas que Deus compartilhou com ele. Os princípios morais estão inseridos dentro do homem também. Mas a integridade espiritual, a gente nota em Jó, no capítulo 1, no verso de número 21 e 22, vai aparecer aqui no Data Show, e eu encerro, vocês vão ver Jó dizendo assim, e disse, quem disse? Jó,
nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como é que a gente vê esta integridade espiritual de Jó aqui? Mesmo com todas as calamidades chegando na vida dele, ele está dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está mantendo a sua integridade de uma vida verdadeira, fiel ao seu Deus, mesmo nos momentos da calamidade, mesmo nos horrores que estão chegando dentro da sua casa, mesmo quando ele perdeu os seus filhos, ele continua fiel ao Senhor. Mesmo quando ele perde toda a sua riqueza, mas ele continua fiel ao Senhor. Quando ele vai percebendo que está desabando tudo ao seu redor, mas ele continua fiel ao Senhor, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente teria integridade espiritual, irmãos, para as mais duras penas e as coisas mais difíceis que viessem sobre nós, e que Deus nos livre até de problemas como esse que Jó viveu, porque é bem possível que a gente talvez não suportaria. Mas Jó, perdendo tudo, a integridade espiritual dele, ele não perdeu. A fidelidade com Deus ele não perdeu, e é por isso que ele está dizendo: bendito seja o nome do Senhor, mesmo nos momentos da adversidade. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos que eu quero orar por você. Ó Deus, nós te damos graça, nós louvamos o teu nome porque